Torcedor cruzeirense, prepare-se. Aquele plano secreto que ninguém conseguiu enxergar, que te fez duvidar em vários momentos da temporada, agora pode estar se revelando bem diante dos nossos olhos. A vitória na Copa Libertadores não foi apenas mais um jogo no calendário. Parecia apenas um resultado isolado pode, na verdade, ser o início de uma estratégia muito maior. E a pergunta que fica é: será que tudo isso já estava sendo planejado desde o começo? Será que existe um caminho sendo traçado em silêncio, enquanto muitos só enxergavam crise? De frustrações, de reconstrução e de desconfiança, o Cruzeiro voltou à Libertadores, e voltou vencendo. E não foi qualquer vitória. Foi fora de casa, contra o Barcelona, em um ambiente hostil, com pressão, com dúvidas e com um time que ainda tenta se encontrar. Um triunfo por 1-0 que pode parecer simples no placar, mas que carrega um peso gigantesco. O próprio gestor Pedro Lourenço não hesitou em chamar essa vitória de enorme. E quando alguém que está nos bastidores, que vê o dia a dia do clube, usa esse tipo de palavra, é porque tem algo maior por trás. Mas é aqui que a história começa a ficar ainda mais intrigante. Porque enquanto a Libertadores traz esperança, o Campeonato Brasileiro Série A mostra um cenário completamente diferente. Um cenário preocupante. São apenas 7 pontos em 10 rodadas. Um desempenho que não condiz com a grandeza do clube, que gera críticas, pressão e insegurança. E então surge a pergunta que não quer calar. Como um time que sofre tanto no Brasileirão consegue fazer um jogo tão competitivo e vencer fora de casa na Libertadores? Essa diferença de desempenho não é comum. Ela não acontece por acaso. E é exatamente aí que começa a surgir a ideia de um plano, algo que talvez não estivesse claro para todos. Pedro Lourenço deixou evidente que acredita no elenco, na união do grupo e na capacidade de reação. Mas mais do que palavras, o que chama a atenção é o contexto. Uma vitória em meio à crise, um resultado positivo, quando poucos esperavam. Isso não parece improviso, isso parece preparação. Pense comigo, um time pressionado, vindo de resultados ruins, entrando em um torneio continental após anos de ausência. O normal seria sentir o peso, se retrair, jogar com medo. Mas não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro entrou em campo competitivo, organizado e com atitude. Isso indica que existe algo sendo trabalhado internamente, algo que talvez ainda não tenha aparecido com força no Brasileirão, mas que já começou a dar sinais na Libertadores. E, se essa vitória não for apenas um ponto fora da curva? E se ela for, na verdade, o primeiro sinal de uma virada planejada? A fala de Pedro Lourenço reforça essa sensação. Ele não demonstrou desespero com a situação no Brasileirão. Pelo contrário, demonstrou confiança. Uma confiança que não vem do nada. Vem de quem está vendo evolução nos treinos, no ambiente, no comportamento do elenco. Quando ele diz que o grupo é forte e unido, isso vai além de discurso. Isso é leitura de bastidor. É perceber que, mesmo com resultados ruins, o time não se perdeu internamente. E isso, no futebol, é um dos fatores mais importantes para uma virada de chave. Porque antes de melhorar dentro de campo, o time precisa estar sólido por dentro. Agora junta tudo isso. Vitória fora de casa na Libertadores, confiança da diretoria, elenco unido e um contraste enorme com o desempenho no Brasileirão. O que isso forma? Um padrão, um indício de que existe algo sendo construído. Um plano que talvez tenha começado silencioso, mas que agora começa a aparecer. A Libertadores pode estar sendo usada como um palco estratégico, um ambiente de alta exigência, onde o time é testado de verdade, onde cada jogo exige concentração máxima, entrega total e mentalidade forte. E se o Cruzeiro conseguir crescer nesse cenário, ganhar confiança e mostrar competitividade, isso pode refletir diretamente no Brasileirão. Ou seja, a competição continental pode ser o catalisador da mudança, o ponto de virada emocional e técnico. Aquela faísca que faltava para o time reagir. E a vitória contra o Barcelona pode ser exatamente isso, o primeiro passo de um processo maior. E tem mais um detalhe importante: o apoio da torcida. Pedro Lourenço fez questão de pedir compreensão e, principalmente, presença. O próximo jogo no Mineirão pode ser decisivo não só pelo resultado, mas pelo ambiente. Quando a torcida acredita, quando empurra, o cenário muda, o jogador sente. O time cresce. E um elenco que já mostra sinais de união pode ganhar ainda mais força com esse apoio. Agora imagine esse cenário completo. Confiança interna, vitória fora de casa, torcida apoiando, elenco unido. Isso cria um ambiente perfeito para uma virada de temporada.
E talvez seja exatamente isso que esteja sendo construído. A vitória na Libertadores não é apenas 3 pontos. Não é apenas um bom resultado. É uma mensagem. Uma prova de que o Cruzeiro ainda tem força. De que ainda pode competir em alto nível. De que a fase ruim no Brasileirão não define o time e é aí que chegamos ao ponto principal. Esse pode ser o plano oculto que ninguém percebeu. Usar a Libertadores como ponto de reconstrução emocional, como ferramenta para recuperar a confiança, como palco para provar que o elenco tem qualidade. E, a partir disso, transformar a realidade no Brasileirão, porque no futebol, tudo muda muito rápido. Uma vitória pode mudar o ambiente, pode mudar a mentalidade, pode mudar a temporada. E quando essa vitória vem em um torneio como a Libertadores, fora de casa, depois de anos de ausência, o impacto é ainda maior. O Cruzeiro pode estar no início de uma virada. Pode estar começando a escrever uma nova história dentro da temporada. E o mais impressionante é que isso pode ter sido planejado. Pode não ser acaso. Pode ser estratégia. Agora a pergunta fica com você, torcedor. Você acredita que essa vitória foi só um respiro? Ou o primeiro passo de algo muito maior? Será que estamos vendo o começo de um Cruzeiro mais forte, mais competitivo e pronto para voltar ao topo? Deixe sua opinião, porque ela é fundamental. E uma coisa é certa: os próximos jogos vão dizer muito sobre esse possível plano, que começa, finalmente, a se revelar.